Olá, seja muito bem-vindo ao meu site. Eu sou o Dr. Paulo Egídio, especialista em urologia, me dedico ao tratamento da disfunção erétil e da deformidade peniana há mais de 25 anos. Hoje vou falar sobre a reoperação da prótese peniana. Aproveito a oportunidade para convidá-lo a responder o questionário do meu site. Em até 24 horas consigo enviar uma pré-análise do seu caso, direto no seu e-mail. Vamos ao vídeo? Quem precisa trocar uma prótese peniana? Caso a prótese peniana seja feita sem respeitar os princípios biomecânicos, ou seja, implantou um implante muito fino, não vai ter rigidez vertical. Foi feito um implante sem a reconstrução do pênis, ou seja, colocou o implante e o pênis ficou menor. Não necessariamente porque foi colocado um implante curto, mas porque foi colocado um implante sem a reconstrução dos tecidos que haviam reduzido ao longo do tempo. Então a reconstrução para recuperar tamanho é fundamental para evitar a necessidade de um reimplante. Outra questão, qualidade dos implantes. Ao longo de 25 anos que eu me dedico à urologia nesta área de implantes, verifico que os implantes com liga de prata, eles têm se deteriorado ao longo do tempo, inclusive marcas renomadas. Em função disso, com a deterioração do implante, o que era bom começa a ter muita fraqueza da rigidez vertical ao longo do tempo. Com isso, verifiquei que os implantes estavam tendo fadiga de materiais. Busquei os implantes que investiram em inovação e tecnologia mais recentemente. E hoje temos, felizmente, o implante de nitinol, que é uma liga resistente à quebra e resistente à fadiga. Isto veio preencher uma grande lacuna na qualidade dos implantes maleáveis. E nos infláveis? Os infláveis, o ano passado, se comemorou 50 anos do implante inflável. Ou seja, há 50 anos esse implante vem sendo desenvolvido, melhoria constante pelas empresas fabricantes. Porque também não é interesse das empresas que esse implante venha a dar problemas, não só para evitar reoperações, como para evitar problema junto à empresa, devido à falha mecânica. Os implantes infláveis, por transportar líquido para o cilindro ou voltar para o reservatório e ter uma bomba e uma tubulação que carreia este soro fisiológico, são implantes que, até pela forma como ele é construído, hidráulica, ele tem mais chance de falha mecânica, ou por um travamento da bomba, ou por um vazamento do líquido pelas tubulações, ou o cilindro forma um aneurisma, que é uma bolha igual um pneu do carro, ou se os tecidos do pênis não têm boa resistência para suportar o cilindro que vai inflar, esse cilindro pode também herniar. Considerando estes cuidados na interpretação de cada tecido do pênis, se é um tecido mais resistente, se não é, o calibre e o tamanho de cada pênis, para eu escolher qual cilindro vai melhor e de preferência o cilindro de nitinol que é mais resistente à quebra. Essas escolhas, aliada à reconstrução, melhor posicionamento do cilindro sobre a glande para não deixar a glande caída, deixar a glande com bom suporte e firme. Todos esses cuidados são fundamentais para se evitar uma reoperação do implante. Caso você tenha feito um implante e não foi respeitado todos esses cuidados e eventualmente não te atendeu em tamanho, calibre, rigidez vertical, firmeza na glande, esse implante pode ser substituído? Pode ser substituído. Ou por um outro implante maleável de melhor qualidade, ou eventualmente por um implante inflável. Ou se você tem um inflável e não se adaptou, ou perdeu força nas mãos, não consegue operacionalizar a bombinha, você pode também migrar para um maleável. O ideal é fazer um implante respeitando todos esses cuidados que eu fui bem enfático, porque o objetivo que eu tenho é aumentar o seu grau de satisfação e, de preferência, não precisar mexer mais. Isso envolve decisões assertivas em comum entre o seu desejo e a minha experiência para que a gente une todos esses esforços na busca do maior grau de satisfação e, de preferência, não precisar de substituição. Porém, quando esses cuidados não são respeitados, o paciente acaba me procurando por insatisfação em relação
a tamanho, calibre, falta de firmeza e qualidade do implante, que não dá boa resistência vertical, porque não foi respeitado os princípios biomecânicos, ou o implante entrou em fadiga por ser uma liga de prata. Esses pacientes são avaliados e quando eu faço a substituição, eu vou buscar trazer todo o que há de melhor, tudo o que há de melhor para a recuperação de tamanho, colocar o implante de maior calibre, melhor posicionamento na glande, se for um maleável mais calibroso, se for inflável, tratar os tecidos para ter espaço para inflar, e se tiver alguma necessidade de reforço da parede do pênis para suportar o cilindro inflável, isso também pode ser feito na hora do reimplante. Tomando esses cuidados, é uma cirurgia que não é simples, porém, com a experiência do cirurgião, e eu tenho muita experiência nesse sentido, é possível resgatar e trazer a complementação de uma boa satisfação com um reimplante. A infecção é algo temido, seja no implante ou no reimplante. Os cuidados para prevenir infecção têm que fazer parte o tempo todo. Então, desde o cuidado da equipe médica, o cuidado com a pele, antibióticos são fundamentais para a prevenção. Caso tenha tido uma infecção e precisou retirar o implante, é possível colocar outro implante. É possível. Porém, esses cuidados são ainda maiores no reimplante. Eu sempre digo que o ideal é fazer o melhor e obter o melhor resultado possível da primeira vez. Por isso, todos os cuidados são fundamentais e não pode abrir mão de nada para de preferência acertar na primeira vez. Mas, caso tenha tido uma infecção e que o antibiótico não foi possível tratar, é possível resgatar com uma reoperação e resolver o quadro infeccioso. Um outro cuidado que é fundamental: evitar a erosão ou a extrusão. O que é isso? Evitar que o implante acabe extruindo, saindo de dentro do pênis. Esse cuidado da erosão e da extrusão depende de um bom dimensionamento do tamanho do cilindro para aquele pênis. Depende da reconstrução para eu recuperar tamanho e dar uma folga no implante para não ficar forçando. O que tem que ser evitado é colocar implantes longos demais na tentativa de recuperar tamanho do pênis, e não é o implante que recupera tamanho do pênis, é a reconstrução dos tecidos que permite recuperar, e aí eu dimensiono o implante para o tamanho que eu conseguir chegar. Não adianta num pênis pequeno colocar um implante maior para ver se vai recuperar tamanho, porque isso aumenta o risco de extrusão, dos tecidos não suportarem o cilindro dentro do pênis. Então esse cuidado para prevenção é fundamental. Ao longo dos anos, com todo esse aprendizado e experiência, os níveis de infecção e de extrusão, na minha casuística, nos meus casos, são extremamente baixos. Por quê? Porque respeita esses cuidados. Além disso, na inspeção dos tecidos penianos, se eu vejo que é um tecido fraco, que não tem chance de suportar bem o cilindro, eu prefiro colocar o cilindro maleável e dar pontos na estrutura do pênis e no cilindro, para ir ancorando o cilindro em vários níveis. Consequentemente, o cilindro vai estar ancorado nos tecidos penianos e não vai forçar a ponta do pênis, para prevenir a extrusão. Então, se eu inspeciono isso na hora da cirurgia, eu já faço isso preventivamente, para que não ocorra extrusão de preferência. Mas é uma decisão importante que o cirurgião tem que tomar, e a sua experiência vale muito nesta prevenção. Caso você já foi operado com o implante e tem algum grau de insatisfação, preciso avaliar se esse grau de insatisfação está relacionado a como o implante foi feito, o modelo do implante, o calibre do implante, o posicionamento, a resistência vertical, vários parâmetros que eu vou avaliar para julgar se vai justificar fazer uma substituição desse implante para um implante de melhor qualidade, recuperando o tamanho e dimensões do pênis, prevenindo problemas como infecção e extrusão, respeitando os tecidos de cada paciente e usando as cirurgias de prevenção de complicações. Se você ainda tem dúvida sobre o processo de reoperação da prótese peniana, me envie uma mensagem no WhatsApp ou responda o formulário do nosso site. Será um prazer falar com você. Conte comigo. Estamos juntos.